Eu quero parabenizar a APP pela escolha do tema, e ele é um tema que há muito está sendo trabalhado também no Sindicato dos Engenheiros. Pelo menos há 3 anos, 4 anos, o Sindicato dos Engenheiros tem uma preocupação com o tema do assédio, porque é um sindicato de uma categoria heterogênea. O SENG ele tem engenheiros seletistas, engenheiros estatutários, engenheiros com empresas, pessoas jurídicas. Então, é uma categoria muito heterogênea que trabalha sobre extrema pressão. E o que se percebeu há 3, 4 anos, que havia uma necessidade de se discutir um adoecimento que estava acontecendo no ambiente de trabalho dos engenheiros. Engenheiros que estavam trabalhando com metas que eram metas inatingíveis, engenheiros que estavam sendo humilhados no local de trabalho, engenheiros que chegavam no sindicato procurando o jurídico, mas, no fundo, o que estavam procurando era uma assistência psicológica. Então, um acolhimento do sindicato. E isso despertou a atenção da direção e, nos últimos 3, 4 anos, então, iniciou um lento trabalho de conhecimento do tema e buscando alternativas, então, para esse enfrentamento nos mais diversos espaços. Quando nós falamos de assédio, eu vou trazer um conceito que foi da Marie France, do livro Mal-Estar do Trabalho, definindo assédio. Então, já vou começar dizendo o que é. Assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida. Então, percebam até do que tinha sido mencionado antes. Ela precisa de um elemento da repetição. Porque, em muitos casos, nós temos ações extremamente violentas, agressivas, mas elas são únicas, que causam dano. Um dano moral. Então, eu posso, eventualmente, no meu espaço de trabalho, ter uma divergência com um colega e agredir ele, verbalmente, na relação hierárquica. Eu vou começar primeiro chefe e subordinado. Aqui eu não caracterizei o assédio, porque foi um ato isolado. Então, um dos pontos importantes é a ideia, o abusivo, intencional, frequente e repetido. Toda semana eu encontro esse funcionário e começo e digo, olha, esse é o funcionário que nunca cumpre meta. Está aí o nosso amigo, que nunca atinge e nunca consegue responder aquilo que é solicitado. Então, aí eu começo um trabalho já repetitivo. Estou expondo ele para os demais colegas, ou mesmo de maneira individual, desqualificando. Que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. Então, o conceito do assédio ele é muito claro. Esse conceito que é apresentado aqui pela autora. Eu trabalhei no Estado durante 4 anos e de um órgão que foi recriado, que era o Instituto de Terras. O que foi o primeiro item que me chamou a atenção? Nessa reconstrução, dessa recriação, o que o Estado fez? Pegou absolutamente todos os servidores que, entre aspas, estavam encostados em algum órgão do Estado para compor a equipe. Isso, quando nós percebemos e olhamos, era a expressão, a barba comprida, cabelo, tu percebia que a pessoa já não cortava mais, expressão de tristeza daquele servidor, corcunda, curvado, a roupa toda já esgualepada. E, lentamente, o que nós pensamos? Antes de discutir terra, a gente precisa recuperar o trabalhador. Eu não tenho como discutir titulação de terra se aquele que trabalha com a titulação de terra, pessoalmente, não está em condições de voltar para o trabalho, de atuar com felicidade, porque o nosso ambiente de trabalho tem que ser um ambiente que nos permita ser felizes, dentro de todas as contradições que essa palavra possa ter. E esse trabalho foi feito ao longo de 2, 3 anos. É incrível a transformação que ocorreu nesses 3 anos. Voltaram a fazer festas, mudaram fisicamente, mudaram a postura, foram mudando o visual,
foram mudando a forma de fala. Então, eu estou trazendo alguns exemplos e eu vou permeando a minha fala aqui com isso. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, teríamos a prática do assédio quando uma pessoa se comporta com a intenção de rebaixar o outro, tá? Mediante meios vingativos, cruéis, maliciosos e humilhantes. Esses atos podem estar dirigidos contra uma pessoa ou contra um grupo de trabalhadores. Trata-se de uma prática em que as críticas ao outro são repetitivas, visando desqualificá-lo, menosprezá-lo, isolando do contato com o grupo e difundindo falsas informações a respeito da pessoa. Nos Estados Unidos, é conhecido como terrorismo no lugar de trabalho, workplace terrorismo, tendo como objetivo a perseguição do outro. Então, perceba, eu tenho estes atos reiterados em relação a outra pessoa. Segundo a Agência Europeia de Segurança do Trabalho, os riscos psicossociais são percepções subjetivas que o trabalhador tem da organização do trabalho. E podemos identificá-los a partir de dados empíricos e sua respectiva análise, o que nos revela a possibilidade de ampliação dos danos à saúde de quem trabalha, atingindo a área psíquica, moral e intelecto, entre outros aspectos. Contido na ideia de risco psicossocial são os estressores emocionais interpessoais e aqueles ligados à organização do trabalho. Como variáveis importantes no que concerne os estressores, distingue-se competitividade, falta de reconhecimento, insegurança, o medo de saber e ser ridicularizado, as novas exigências associadas à falta de autonomia, a ausência de diálogo respeitoso e transparente entre pares, a avaliação individual e a consequente geração de conflitos que se prolongam, transformando o ambiente de trabalho em um risco à saúde, a falta de confiança, que favorece a manutenção de medos e desconfianças, geradoras de informações truncadas e, muitas vezes, absurdamente confusas. O item da competição é algo muito comum, principalmente no espaço privado. Obviamente, existe em todos os espaços, mas no privado, principalmente no sistema bancário, se observa muito a competição que é exercida ou imposta pela empresa entre os funcionários, e a premiação desse funcionário a partir dessa competição. Então, quando nós vamos num banco, muitas vezes, o funcionário, tu pede para abrir uma conta bancária e ele chega, o senhor pode abrir a conta bancária, o senhor tem um plano de previdência. Eu queria só abrir a conta bancária. Não, é isso mesmo, o senhor tem um plano de previdência e também tem mais um título de capitalização. Não, mas eu queria só abrir a conta bancária. E aí, não, sim, mas o seguro do carro está junto com a sua conta bancária, mas eu não pedi nada dessas outras coisas. Em verdade, isso são imposições apresentadas pelos bancos, especificamente, que é o item que eu mencionei, como metas entre os trabalhadores para serem atingidas, porque se eles não atingirem essas metas, eles não têm bonificações financeiras e eles estabelecem uma competição entre os trabalhadores do sistema bancário que acaba buscando destruir o outro em determinadas situações. E é isso que um dos itens aqui que eu acabei mencionando. Quanto às relações interpessoais, destacam-se a liderança inadequada. E aqui encontra-se o exercício do poder frequente centralizador e associado à vigilância exacerbada dos colaboradores, como manifestação do controle disciplinar. Predomínio de atividades confusas, contraditórias, em que a criatividade não é incentivada. Revela-se restrito, o que resulta em uma subutilização da capacidade criativa dos trabalhadores e, consequentemente, em um possível aumento do desânimo e desmotivação. Então, eu não aproveito as capacidades do trabalhador. Todos nós temos capacidades. Nós podemos desenvolver as nossas capacidades no ambiente de trabalho. Quanto maior o nosso espaço de desenvolvimento, mais nós crescemos individualmente, pessoalmente. E existem determinadas relações aqui
interpessoais que exatamente elas sufocam essa possibilidade de desenvolvimento das nossas capacidades, que é aquilo que eu mencionei em relação ao Instituto de Terras. Aqueles servidores, eles foram literalmente morrendo internamente porque eles não tinham espaço para o desenvolvimento das suas capacidades. Então, com essa morte lenta, eles pessoalmente também fisicamente foram morrendo. E esse é um item importantíssimo a ser enfrentado em relação ao assédio. A cultura organizacional tem reflexos nas relações interpessoais, chefes e colegas, especialmente quando premiações e incentivos podem adquirir aspectos negativos para aqueles que os recebem, levando ao constrangimento público e a violações de direitos dos outros. Teve um vídeo que circulou há alguns anos, que era uma premiação de uma multinacional em relação às metas dos representantes comerciais. E aquele que não atendia a meta tinha que dançar a dança da garrafa, tinha que se vestir de pintinho. Né? Então, aqui eu tenho a humilhação do trabalhador em relação aos outros. E uma dessas multinacionais, ela também premiava os trabalhadores que atingiam as metas com programas, né, com mulheres. Então, assim, eu também estou expondo o trabalhador, né, na premiação. Né? Então, pela humilhação de não ter atingido, e o outro, o prêmio também é uma forma, né, de violência contra o trabalhador. Aqui, o que é importante, eu não estou falando de assédio sexual. Tá? Esse é um item importante. Aqui eu só estou tratando do assédio moral. Tá? Em relação às variáveis relativas ao trabalho, temos excessiva carga de trabalho, seja física ou mental, ou, contraditoriamente, a escassez de trabalho, que impõe ao trabalhador um sentimento de inutilidade e de vazio. Hoje, com as novas tecnologias, nosso tempo de trabalho explodiu. Nós trabalhamos 24 horas. Absolutamente 24 horas. Dormindo, eu acordo pensando no trabalho. Normalmente, quando eu acordo à noite, eu acordo pensando no trabalho. Sonho com trabalho. Sonho com trabalho. Então, porque o tempo do trabalho, no passado, ele era auferível, com mais facilidade. O trabalho manual. Então, eu conseguia auferir. Se eu tinha que montar 300 peças, eu auferia isso com mais facilidade. Eu estou botando um exemplo simples aqui. Agora, não. Com as novas mídias digitais, eu não tenho mais esse controle, porque eu recebo, como professor, mensagem dos alunos 10, 11 da noite. Eu recebo na ouvidoria reclamação que eu não respondi às 11 da noite. Então, o que demonstra, né, uma perda do controle do tempo do trabalho, um prolongamento das jornadas, em que nós vivemos exclusivamente para o trabalho. O trabalho é importante, mas ele não pode ocupar absolutamente todo o meu tempo de vida. Isso eu preciso do lazer. Não é à toa que a Constituição Federal, no artigo dos direitos sociais, prevê como um direito fundamental o lazer. O lazer é um direito fundamental. E nós temos que ter o espaço para o lazer, para o ócio. Então, esse é um ponto que merece muita atenção também. Ou o inverso, que acontece. E isso acontece muito também no serviço público, pela minha experiência. Quando alguém não, entre aspas, se enquadra nas atividades. O que eu faço com ele? Isolo. Então, eu coloco ele numa mesa, sozinho. Se tem um computador, tem. Se não tem um computador, não tem. Mas não passo nenhuma atividade e aquela pessoa ela fica simplesmente alijada. E é óbvio que isso não faz
bem para a pessoa, e óbvio que isso também é uma forma de assédio, sem contar quando eu coloco no porão, né, que tem decisões judiciais que demonstram isso. Né? Quando a pessoa ela é, entre aspas, inconveniente, né, porque ela não vai pactuar com aquilo que está sendo acordado pela chefia, eu desloco ela de espaço e jogo no porão, né, de um órgão. Né? Então, um lugar insalubre, num lugar que, obviamente, não é adequado, não é um ambiente adequado. Tarefas monótonas, repetitivas, trabalho burocratizante. Né? Então, alguns indicadores que o Eluane aponta, dentre os quais se destacam de imediato: cultura organizacional que aprova comportamento de assédio moral ou não o reconhece como problema, o que atribui para pensar que o assédio é aceito, mudanças repentinas na organização, níveis extremos de exigência e pressão, ambiguidades de papéis, o que cria falsas expectativas quanto ao trabalho realizado, comunicação escassa ou ordens confusas, com fluxos pobres de informação, péssimo relacionamento entre os colaboradores e a alta hierarquia, degradação das relações afetivas, condutas abusivas e agressões verbais, instruções confusas sobre responsabilidade, deficiência política de RH e falta de valores éticos morais, estilos de supervisão autoritários, falta de reconhecimento pelo trabalho realizado, destruição da cultura e do espírito coletivo. Aqui tem também mais um exemplo que ele é muito corriqueiro. Quando tu faz o teu trabalho, tu não fez mais que o teu dever. Mas quando tu erra, aí vai para a mesa de discussão. Aí todo mundo fica apontando, e aí eu volto e aponto. Está errando, está errando. Olha quem é. De novo, a gente tinha combinado como é que ia funcionar, errou. Errou. Então eu tenho essa a supervalorização do erro, né, e que óbvio que isso vai destruindo o ambiente coletivo, né, de trabalho. A organização do trabalho tem sido marcada pelo ritmo do labor intenso, jornadas prolongadas, pressão para produzir ou pressão acentuada para alcançar metas pré-determinadas a cada jornada, e que sempre exigem um a mais. Há exíguo tempo para concluir um projeto, o que leva os trabalhadores a sentirem vergonha por não terem dado conta das demandas. Aqui há algo, para mim, importantíssimo, pelo seguinte: nos colocam meta. Meta, em princípio, para mim, não é um problema. A gente pode discutir qual a meta, quais os critérios para avaliar a meta. Agora, a meta tem que ser factível. Esse é o primeiro ponto. Eu posso ter uma meta, porque isso pode orientar meu trabalho, e a meta ser uma meta factível. Isso orienta meu trabalho. E a gente vai discutir qual é a meta e quais os critérios para avaliação dessa meta. Ponto. Isso é uma coisa, isso é a minha percepção. Agora, quando eu apresento metas não factíveis, que não são possíveis de serem alcançadas, ou que demandam um esforço, um prolongamento do trabalho absurdo, o que eu me sinto? Eu me sinto incompetente. Porque eu olho para o lado, meu amigo fez. E aí, se nós avançarmos nisso, se eu tenho família, se eu já tenho uma relatividade, e eu trabalho, ou se constrói uma meta com alguém que é novo, solteiro, que não tem outras preocupações em relação à sua própria família, estou botando alguns exemplos, que em tese tem mais liberdade para cumprir aquelas metas, nem que ele trabalhe 20 horas durante o dia, e no dia seguinte ele vai me mostrando o que fez, eu vou me sentindo incompetente. Aquilo ali vai me massacrando. E eu vou me sentindo vergonha por não ter atingido aquilo que foi pré-definido. Mas aquela meta ela não é para todos. Percebam, gente, uma coisa interessante nos bancos. Vocês já perceberam que os gerentes são novos? São novos. Eu ponho um ritmo de trabalho absurdo em cima daquelas pessoas que se sujeitam àquilo porque ou estão ingressando no mercado de trabalho, ou elas ingressaram e ainda são novas e querem atingir e se permitem violentar pela bonificação,
Mas depois de passado alguns anos, a pessoa não suporta mais aquilo. Ela explode. Ou ela sai, ou ela explode. Eu vi que os colegas do Declatra vão falar aqui hoje à tarde, eles têm toda a experiência em relação ao sistema financeiro, mas eu recordo numa conversa com uma trabalhadora que era do antigo HSBC, que ela trabalhava com era responsável, tinha uma série de metas que ela tinha que cumprir e observar. Num determinado momento, ela surtou. Foi para baixo da mesa e não conseguia sair debaixo da mesa. Ela explodiu. Não suportou. E isso é muito frequente. Os bancos, de maneira reiterada, são condenados por assédio moral coletivo. Por quê? Porque é um funcionamento organizacional, institucional. Eu posso trocar a pessoa, mas o funcionamento do sistema é aquele. E aí, quando eu condeno o banco, eu estou exatamente condenando o banco, porque todos os trabalhadores estão sofrendo coletivamente aquele assédio. Percebam que, normalmente, eu estou puxando exemplos mais de decisões judiciais, vocês vão ver um pouco mais à frente da Justiça do Trabalho, e não estou trazendo exemplos do espaço público, porque ainda não foi enfrentado esse tema no espaço público, com o alcance que na iniciativa privada já se produziu. Então, aqui eu estou quase fazendo um alerta em relação a isso. Variáveis a serem consideradas: imposição de prazos rigorosos, aumento do ritmo de trabalho, maiores volumes de trabalho, maior pressão no emprego, redução dos locais de trabalho, menos pessoas, mais tarefas. Isso é muito comum. Agora, nesse período da crise, tem setores na engenharia que desapareceram, ou praticamente desapareceram. Na construção civil, setor de petróleo, na parte de engenharia. Então, teve um baque, por N motivos que eu não vou explicar aqui. Agora, tem outros setores que não aconteceu isso. E eu reformulei a empresa, diminuindo o número de pessoas e mantendo a meta, aumentando a meta de quem ficou. Então, eu intensifiquei a exploração, sem efetivamente ter sofrido o impacto da crise. Então, eu diminuo o número de pessoas e aumento a tarefa. Se pegar alguns locais, mesmo com a crise, eu tive ampliação, eu tive crescimento. Se pegar exclusivamente esse critério. Só que ela se reestruturou e ampliou o número de tarefa para quem ficou. Então, é algo que a gente precisa acompanhar. Como eu mencionei, tem alguns lugares que, efetivamente, o setor aquele vai levar anos, décadas para se recompor, mas alguns anteciparam o ajuste, diminuindo o número de pessoas, ampliando o número de tarefas e ampliaram a receita. Quantidade crescente de informação a ser administrada devido às novas tecnologias da comunicação. Então, antigamente, quando eu dou aula para meus alunos, eu brinco. O impacto da aceleração do tempo, que é um conceito, com as novas mídias sociais, na política. Percebam, vou pegar um exemplo muito rápido aqui, vocês vão acompanhar isso. Nas navegações, as minhas comunicações eram por uma carta. Ela vai, hora após, escreve uma carta para o Brasil, e papapá, e essa carta atravessa o mar, eu tenho que sonhar que esse navio chegue, esse navio afundou. Volta lá, não sei o que, leva quanto tempo para descobrir que o navio afundou, eu reescrevo a carta vai, não sei o que, chegou lá no porto, eu tenho que subir até Petrópolis, já foi 6 meses. Aí a pessoa pensa, ai meu Deus, o que eu faço, e a carta volta, papapá, manda de volta para Portugal, Aí depois lá tem o Telex, vai pipipi. Hoje em dia, meu amigo, se eu te mandar um WhatsApp, se tu não me der um ok na hora, ou se eu fizer um Face, um selfie, tu não me der um like, tu já era. Então, óbvio que isso impactou na política, de maneira intensa, isso impactou no nosso trabalho.
Porque eu estou totalmente conectado. Meu plano de aula está online, eu recebo mensagem dos alunos pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail, que daí já é velho, mas está lá o e-mail ainda, né? Recebo pelo e-mail. Então, e as respostas elas têm que ser muito mais rápidas. Óbvio que isso gera uma pressão muito maior e um adoecimento. Nos aspectos legais, vou acelerar pelo tempo, peço desculpas, o assédio moral não está regulado expressamente no direito brasileiro, tá? Ao contrário do assédio sexual, que tem previsão no Código Penal. Tá? Muito embora não tenha sido tolerado pelo Poder Judiciário. Então, eu não tenho legislação, mas o Judiciário não aceita. Tá? E recorre a interpretações analógicas e principiológicas para identificá-lo e afastar sua ocorrência no âmbito da administração pública. Um dos mais importantes dados dessa construção é a conexão estabelecida pela jurisprudência com a lei de improbidade. Então, o caminho seguido está ligado à lei de improbidade, tá? Que define como ato de improbidade conduta que atenta aos princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, eu relaciono o assédio à lei de improbidade, que tem essa previsão aqui para a administração pública, que é o caso, né, de todos que estão aqui. O caso mais discutido é o da ministra Elie Calmon, do STJ. Depois de decidir que nem toda ilicitude é, por si só, ato de improbidade, pois meras irregularidades são revestidas do elemento subjetivo convincente, eu já tiro o juridiquês todo daqui, que se trata do dolo genérico ou lato sensu, consubstanciado na consciência de ilicitude. Reconheceu um fato essencial. Nem toda ilegalidade é assédio na administração. Então, esse é um ponto importante. A ilegalidade, eu não posso fazer a conexão direta com assédio. Tá? O assédio não é fato objetivo. Então, assim, não é o fato objetivo, peguei uma maleta de 500 mil e saí correndo. Né? Deve ser caracterizável também a partir de elementos subjetivos, intencionais, de parte de quem pratica. Então, eu quis praticar. Eu tenho que ter esse elemento intencional. Eu quis humilhar a pessoa. Eu quis expor a pessoa. Então, eu tenho um elemento subjetivo. A ação, como o comportamento humano subjetivo. Eu dei um sentido para aquela minha ação, de humilhação, de exposição, de chacota, né, em relação ao outro. A tipificação dessas condutas independe da ocorrência de prejuízo para o Estado, pois é um dano cometido ao servidor e não ao Estado. Então, eu estou cometendo um dano ao servidor, não estou cometendo, então não há necessidade de prejuízo para o Estado. Eu posso até fazer uma análise dizendo que se eu tenho um servidor e esse servidor sofre um assédio, ele tem uma perda do rendimento de trabalho, óbvio que isso gera um prejuízo para o Estado. Né? Mas aqui, objetivamente, o que ele está dizendo não é um dano direto ao Estado, e sim à pessoa, o professor Hermes, né? Que é direcionado a ele. É por isso que o elemento subjetivo é densamente apontado na avaliação da ministra. Assédio moral, mais do que apenas provocações no local de trabalho, sarcasmo, crítica, zombaria e trote, é uma campanha de terror psicológico, com o objetivo de fazer da vítima uma pessoa rejeitada. Então, quando tu entra no lugar, aquela pessoa é a rejeitada do grupo. E essa rejeição pode se dar de várias formas. E aqui eu vou abrir um parênteses em relação às mulheres. Quando eu quero desqualificar uma mulher num ambiente de trabalho, o que eu normalmente digo que ela é? Já surgiu um aqui, mal amada. Né? Ou, se ela for muito amada, eu vou dizer outra coisa. Né? Muito dada. Né? Que o outro quando é muito mal amada ou muito amada, daí é muito dada. E aí eu começo, aquela é a dadinha, para não falar outras coisas aqui. Né? E aí eu começo a desconstruir a imagem dela perante o grupo. Eu não estou discutindo o trabalho dela, eu estou discutindo... Eu desloco para outra coisa, porque eu quero humilhar, eu quero expor, eu quero ridicularizar, eu quero tirar ela do circuito. Porque por algum motivo ela não se enquadra. E aí eu vou expondo ela. Em relação ao homem, o que é muito comum fazer? Se a pessoa é ainda mais tímida.
Esse é? Esse é viadinho. Olha lá, esse é viadinho. Esse é estranho. Gente, e aí eu começo a desconstruir a pessoa na imagem coletiva. Vocês já perceberam que ele nunca vai nas festas com a gente? Vai estar sempre sozinho? É um cara esquisito, não sei o quê. Aí começa. Porque são formas, né, de ir desconstruindo a imagem da pessoa, né, naquele determinado ambiente. E isso é muito comum. Então, eu vou criando um ambiente de rejeição a ela. Que ela pode virar uma samambaia, que eu falo assim, sentada ali e está parada, né, para o resto dos 30 anos de serviço público, ou pede para sair. Né, não suporta aquilo. E aí pede para sair de dentro. A Corte cerca a caracterização do assédio de elementos de conduta contrárias aos princípios fundamentais do Estado de Direito. E também aos princípios republicanos, pois sugere o assédio em forma de ato de improbidade é corrupção. Obrigado. Em sua acepção mais ampla de degeneração dos valores coletivos que devem nortear as ações do serviço público. É por isso que, na conclusão do seu julgamento, a ministra recorre novamente aos princípios democráticos e republicanos do regime constitucional brasileiro para decidir o processo, dizendo: não tenho dúvida de que comportamentos como o presente enquadram-se em atos atentatórios aos princípios da administração pública, pois violam os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. A relatora recorre à analogia conceitual para estabelecer uma conexão de conteúdo entre assédio e direito, de modo a ampliar a segurança jurídica do seu raciocínio, como que integrando uma lacuna, cumprindo uma omissão, explicando o que está implícito nas ordens dos princípios. Na prática, o assédio enquadra-se na conduta prevista na lei de improbidade, em razão do evidente abuso de desvio de finalidade de malferimento à impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém. Então, eu estou agindo contra alguém de maneira repetida, de maneira reiterada, e não de uma forma isolada. Né? Como se vê, a jurisprudência tem exercido uma função chave na construção desse instituto jurídico e de atribuir sua aplicação também ao serviço público. É importante salientar esse aspecto na construção e notar o esforço de interpretação empreendido pela magistrada, de modo a acolher princípios e regras de ordem jurídica e explicar as suas múltiplas dimensões. Tá? Aqui, eu vou encaminhando para o fim pelo tempo, e por isso que eu li rápido, e tem todo o juridiquês aqui nessa última parte, porque também eu tinha os aspectos jurídicos que eu tinha que abordar, mas aqui eu vou trazer mais 2 exemplos para encaminhando para a parte final. No estágio probatório. Né? Estágio probatório tem decisões judiciais extremamente interessantes ligadas à ideia de estágio probatório. Se eu, no estágio probatório, utilizo, né, do estágio probatório como mecanismo de pressão, de assédio, né, esse estágio probatório está viciado. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Né? Então, só que o que acontece? No estágio probatório, né, quem vai ter que provar que teve indícios de assédio, aí vai ser o servidor. De que maneira acontece isso, gente? Olha, tu está em estágio probatório, não está? Tem as decisões da direção. Tu tem que assumir as decisões da direção. Não, mas eu penso diferente, mas tu está em estágio probatório. Realmente eu penso como a direção. Não? Vocês entenderam como... Então, na verdade, aqui, óbvio, que eu estou falando, e vai gerar uma série de contradições dentro das escolas. Porque nós sabemos que existem uma série de práticas, né, em vários espaços. Exatamente, eu posso, por essa outra linha. Tu tem certeza que tu vai fazer paralisação porque tu está em estágio probatório? Né, ou tu vai participar da greve, que é um direito constitucional, porque tu está no estágio probatório? Então, eu tenho uma série de formas de assediar os trabalhadores,
né, de maneira individual ou coletiva, aqui eu estou falando em tese, porque daí teria que analisar o caso concreto de quando isso acontece, né, e que esse elemento de estágio probatório é o elemento que me força, né, esse tipo de condição, esse tipo de situação. Só que, no caso, o trabalhador é que vai ter que decidir vai ter que provar o que efetivamente aconteceu. Tá? Bom, o que rapidamente aqui eu quis mencionar, eu vou avançando pelo tempo, né? Trazer o conceito do assédio, as várias possibilidades que o assédio ele se apresenta no espaço público ou privado, né? O nosso foco aqui é no espaço público, como o Poder Judiciário, mesmo sem uma lei específica relacionada ao assédio, trabalha com essa temática. Eu procurei ir permeando com alguns exemplos aqui para ir demonstrando as situações em que o assédio ele ocorre. Tá? Então, aqui ainda eu fiz, com essa fala, uma compilação de vários trabalhos que foram desenvolvidos por vários autores. Tá? Então, aqui tem quase uma revisão bibliográfica, né, de vários autores e que orientaram aqui esse trabalho. Por fim, eu penso que a APP, trazendo essa discussão do assédio moral, ela está trazendo uma forma de adoecimento extremamente nova para o espaço público, uma forma de adoecimento extremamente agressiva, porque nós estamos vivendo numa sociedade da tarja preta, em que as pessoas estão buscando remédios em decorrência de um adoecimento, e parte desse adoecimento é em decorrência do assédio que elas sofrem no espaço de trabalho, e que, no âmbito da administração pública, municipal, estadual e federal, esse tema é um tema que ainda não foi incorporado. É um tema que exige uma ação concreta por parte dos sindicatos e por parte da administração, porque ele ainda não foi incorporado, e muito menos pelo judiciário. Então, o esforço, eu penso aqui, do sindicato é um esforço de iniciar um processo de sensibilização interna, mas também um esforço de sensibilização do Ministério Público, do Judiciário e da administração. Por quê? Porque na administração, o governo do Estado, especificamente, ou a prefeitura, ou as prefeituras, elas são as responsáveis por iniciar o acolhimento e iniciar um processo de sensibilização interna. Mas se eu não conseguir resolver esse problema dentro da administração, eu vou judicializar, eu vou para o Poder Judiciário. E quando eu me desloco para o Poder Judiciário, se eu não tenho promotores, ou se eu não tenho juízes preparados, qualificados para tratar desse tema, eles não vão dar uma resposta efetiva que atenda aos interesses ou do trabalhador ou de uma categoria inteira. Então, eu quero, por fim, destacar o mérito da APP em trazer esse debate, né, no dia de hoje inteiro e no dia de sábado. Muito obrigado e desculpa o juridiquês. Obrigada, Eduardo.